Filmes de terror não são realizados só em Hollywood. O mundo inteiro está inovando esse gênero com produções maravilhosas e bem diferentes do padrão que estamos acostumados. Prepare-se para conhecer um novo horizonte de horror, porque vamos dar uma volta pelos filmes bizarros do Brasil, da Itália e do Japão. Meu nome é Igor Avelar e estou finalizando a trilogia de vídeos sobre terror em homenagem ao Halloween. Comecei dando dicas de filmes para quem não está acostumado com o gênero, analisei o melhor filme de terror de 2020 e agora vou sair um pouco do eixo norte-americano e de língua inglesa. Se quiser conferir os outros vídeos, vou deixar no card. E aproveitando também, caso queira acompanhar novas dicas de cinema toda semana, já se inscreva no canal. E ainda, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Vamos começar pelo Brasil. O terror nacional nasceu de uma forma revolucionária pelas mãos de José Mojica Marins. Talvez você não reconheça esse nome, afinal ele ficou mais famoso pelo personagem que interpreta, o Zé do Caixão. O cineasta nunca teve uma educação formal de cinema. Todo o seu conhecimento foi assistindo muitos filmes. Quando criança, seu pai foi gerente de um cinema, então pôde assistir várias produções de graça, apaixonando-se por essa arte. Na fase adulta, ele conseguiu financiamento para 2 filmes que foram um fracasso de bilheteria e de crítica. Então, meio desanimado, reza a lenda que ele teve um sonho de estar sendo enterrado vivo. Isso deixou ele tão apavorado que resolveu escrever o primeiro filme de terror do Brasil, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, lançado em 1964. Muito fácil de encontrar no YouTube, por sinal. A história conta sobre a figura do Zé do Caixão, uma pessoa super cética que comete os piores crimes contra uma cidade religiosa, até ser punido pelos espíritos vingativos. Mojica não só criou e estabeleceu o terror nacional, como também desenvolveu uma essência original para o nosso país, sem se basear no que os outros países estavam fazendo nos anos 60. Suas influências se originam no terror clássico. É possível perceber isso com o figurino do protagonista, muito parecido com o do Drácula, além da ambientação do cenário, que possui uma pegada gótica e sempre remete ao sobrenatural. Mas também Mojica introduziu um pouco do terror moderno em sua trama, já que o grande vilão da história é uma pessoa comum, não um monstro grande e assassino. Ele é apenas um indivíduo mundano, só que com moralidades distorcidas. O filme não só introduz cenas radicais no horror, como também apresenta um debate filosófico muito profundo. A obra critica as pessoas que creem excessivamente no divino e em tradições antigas, pois torna o povo submisso às adversidades, mas também alerta para os perigos do ceticismo absoluto e sobre a idolatria no ser humano. Essa dualidade complexa está muito bem construída no personagem do Zé do Caixão, que faz de tudo para ter um filho, pois acredita que é a única forma de se tornar imortal. Ou seja, o horror brasileiro já nasceu comunicando conosco, com nossas dúvidas e com nossa cultura. Além disso, o filme foi um grande choque para o resto do mundo. Nenhum espectador da época estava acostumado com tanta violência e referências sexuais como José Mojica apresentou. E ainda tivemos uma excelência técnica. Apesar do diretor conhecer pouco sobre nomenclaturas de cinema, ele tinha uma visão muito específica do que queria filmar e sabia descrever suas ideias muito bem para os profissionais. O filme foi um baita sucesso, rendeu continuações e com certeza inspirou outros cineastas brasileiros a criarem suas próprias histórias de terror, como Denilson Ramalho e Rodrigo Aragão. Agora vamos para a Itália. Esse país costuma influenciar muito o cinema norte-americano. No caso do terror, isso veio com os giallos, um gênero de investigação. Geralmente, algum assassino comete crimes horríveis e o protagonista precisa investigar para descobrir sua identidade. Alguns exemplos de filmes são Seis Mulheres para um Assassino e Todas as Cores da Escuridão. Dessa estrutura nasceu nos Estados Unidos o gênero slasher, com os famosos assassinos mascarados como Sexta-feira 13, Halloween, Massacre da Serra Elétrica e Pânico. Eles todos foram muito influenciados pelo cinema italiano. Um dos maiores nomes do giallo foi Dario Argento,
Argento, diretor responsável pelo Pássaro das Brumas de Cristal e Prelúdio para Matar. Ele utilizava enquadramentos muito inventivos para criar suspense e agonia e sempre escolhia assassinar os seus personagens com objetos comuns do dia a dia para dar mais peso para a história. Porém, Argento alcançou o auge com Suspiria, de 1977. Filme considerado uma obra-prima do medo. Suspiria conta sobre uma dançarina que entrou para uma consagrada escola de arte. Porém, ao chegar lá, misteriosos assassinatos começam a acontecer e descobrimos a trama sobrenatural escondida na instituição. Dario Argento foge do óbvio. Ele não cria cenários escuros e assustadores. Muito pelo contrário, o seu filme é totalmente colorido com os tons primários de verde, vermelho, azul e amarelo. Essas cores não só criam imagens lindas, como também geram incômodo. Até os anos 80, filmes coloridos eram muito mais associados a histórias infantis e mais inocentes. Dessa forma, Argento cria um sombrio conto de fadas. A desconstrução do horror também está presente na trilha sonora. Para realizar a música de seus filmes, Argento trabalha com a banda de rock progressivo Goblin, a qual brinca com diversos gêneros musicais e cria trilhas únicas e marcantes. Suspiria marcou tanto o cinema pela desconstrução do gênero que muitos filmes recentes se inspiram nele, como Demônio de Neon, Clímax, Midsommar e Cisne Negro. E ainda ganhou uma releitura com o remake de 2018. Para finalizar, vamos para o cinema japonês. Perto da virada do século, nos anos 90, os Estados Unidos já tinham produzido quase tudo que podiam com o gênero slasher. O público não estava mais interessado nesse tipo de filme. O horror norte-americano estava com problemas. Enquanto isso, o Japão explorava esse gênero com base no folclore popular de seu país, com espíritos vingativos que retornavam dos mortos, chamados Onri, e com maldições milenares. Mas a grande sacada dos cineastas japoneses foi transportar essa cultura para o contexto da sociedade daquele momento. Em uma época que as tecnologias digitais estavam cada vez mais presentes, como a televisão, o computador e os celulares. A partir daí, as tecnologias se tornaram um instrumento para criar sustos. O melhor exemplo é Ringu, de 1998, que no Brasil ficou conhecido como O Chamado. Na história existe uma fita VHS amaldiçoada. Quem assistir seu conteúdo morre depois de 7 dias pela entidade Sadako. No Brasil ficou conhecido como Samara. A protagonista assiste a fita e agora precisa correr contra o tempo para descobrir as origens de Sadako e compreender o que a entidade deseja. É incrível pensar como a imagem mais famosa que temos de Sadako, lembrando uma criatura inspirada em culturas antigas, é dela saindo de dentro de uma televisão. Além da TV, sustos com telefones e fotografias são muito frequentes. Uma obra que reflete as rápidas transformações tecnológicas de sua época. O roteiro é muito bem escrito e inspirou outras histórias parecidas, como o filme Ju-On, de 2002, que no Brasil ficou conhecido como O Grito. Aqui temos, novamente, espíritos vingativos interagindo com a modernidade. Além do telefone, do celular e da fotografia, também temos sustos com câmeras de segurança e elevadores. O Grito e o Chamado fizeram tanto sucesso que os Estados Unidos fizeram suas próprias adaptações. Porém, privilegiaram muito mais os efeitos especiais de CGI do que a construção de uma atmosfera densa e investigativa, não sendo tão interessantes assim quanto as versões japonesas. Por isso, recomendo que comece pelas versões japonesas para experienciar um horror bem diferente de Hollywood. Finalizei minha trilogia de filmes de terror e ainda tenho muito o que falar. Fique ligado no nosso Instagram, o link está na descrição, para acompanhar novidades extras sobre esses temas. Você já conhecia esses filmes? Já assistiu antes? Você se lembra de outra história de terror fora de Hollywood? Deixe nos comentários que eu vou ler tudo. Muito obrigado e até a próxima!